assistindo a apresentação do Lucas, né, que ele vai sobre um trabalho intitulado Eutanásia Canina como estratégia de controle da leishmaniose visceral, aspectos sociopolíticos. Vocês Fica à já vontade, Lucas. vocês já estão conseguindo ver a tela? Sim, Ah, ótimo. Então eu vou começar. Então muito obrigado a todos, a todas, o pessoal da comissão organizadora por organizar esse espaço. Também queria agradecer a professora Márcia Grisotti, que também fez parte da construção desse artigo. Ela não vai estar presente hoje, mas ela também fez parte da construção dessa pesquisa como um todo, que é um projeto que a gente desenvolve no Núcleo de Ecologia Humana e Sociologia da Saúde da UFSC. Então, como o professor disse, o título do trabalho é Eutanásia Canina como estratégia de controle da leishmaniose visceral, aspectos sociopolíticos. Qual que é a ideia desse artigo que a gente construiu? É basicamente um artigo que serve para uma resposta de uma pergunta que vem sempre por parte de pessoas que estão iniciando agora na pesquisa sobre leishmaniose visceral ou que de alguma forma estão relacionadas à discussão dessa doença é, no Brasil e também fora do Brasil. Então, basicamente, esse artigo serve para dar uma resposta de existem justificativas para o governo brasileiro adotar a eutanásia como uma medida de controle da leishmaniose visceral e por outro lado, quais são as opções que as pessoas que criticam esse tipo de medida apresentam em contraponto a essa questão? Então, basicamente, esse artigo tem a função de responder essas duas perguntas e tentar olhar quais são as problemáticas dos dois lados. Então, para conceituar rapidamente, então, a leishmaniose visceral no Brasil é uma epidemia e o Brasil hoje é o segundo país com o maior número de casos notificados pela Organização Mundial da Saúde, só fica atrás da Índia. Então, além desse alto número de casos, alguns estudos apresentam que a taxa de subnotificação dessa doença é bem elevada. Um dos estudos mais precisos apresenta entre 42 a 45% de subnotificação. Mas alguns estudos internacionais apresentam até 90% de taxa de subnotificação. É, Outra questão importante é que, curiosamente, o Brasil, em outros momentos, principalmente nas décadas de 1950 e 1980, foi utilizado como exemplo internacional de como como a leishmaniose visceral pode ser controlada em determinadas regiões. Então, ao contrário da situação atual, onde existem várias críticas sobre as medidas adotadas pelos órgãos responsáveis brasileiros, antigamente o Brasil até servia de exemplo. Então, um dos casos mais relatados pelo OMS é que entre 1959 e 1963 houve uma redução do número de casos no Brasil em 68%, um número bem elevado para o que a gente tem hoje como referência. Depois desse período de 63, foi promulgado então no Brasil pelo atual presidente Jango o decreto número 51.838 de março de 63 e esse decreto basicamente estabelecia uma tríplice de medidas que viria a se tornar o padrão adotado pelo Ministério da Saúde no Brasil até hoje e que só que esse padrão foi adotado de formas diferentes antes do SUS e da Constituição de 88 e depois do SUS. Então houve uma mudança de medidas adotadas antes e depois que vai ser uma discussão feita também nesse artigo. Mas basicamente qual que é essa tríplice? Que a gente vai ver durante toda a apresentação e o artigo. A tríplice é eutanásia de cães soropositivos, controle vetorial e tratamento de casos humanos. Então, e da onde que vem essa tríplice? É o que a gente vai discutir daqui a pouco. Outra questão muito importante nesse período do Brasil, entre as décadas de 1950 e 1980, foi um forte trabalho, principalmente pelo DNERU, de um forte inquérito sorológico, principalmente de cães,
mas também de outros animais, para detectar esse parasita. Então, que é algo que também vai ser uma crítica vinda. Então, depois desse período, de 1950 a 1980, a partir de 1984 principalmente, começam a surgir algumas críticas em relação às medidas adotadas no Brasil. Então, a, uma das principais críticas é o exemplo de que, por exemplo, entre 1984 e 2004 foram eliminados em torno de 20 mil cães por ano, só que o número de casos não teve uma redução, pelo contrário, ele aumentou e depois ele se estagnou, e, e ele vem mantendo uma taxa média de número de casos entre 2 mil e 4 mil casos ao longo das últimas 2 décadas, ao contrário do que a gente viu no período anterior. Outra crítica é que as medidas adotadas no Brasil é a questão do atraso da amostragem, do diagnóstico e da seleção. Então, muitas vezes, o cão que era diagnosticado num certo dia, ele só seria notificado dias depois e ele só viria a ser eutanasiado muitos dias depois também, o que fazia com que esse tempo de demora para a detecção desses novos casos acabavam contaminando várias outras pessoas, vários outros animais e pessoas naquela região, e a eutanásia acabava sempre apagando o incêndio, mas nunca resolvendo o problema de fato, porque esses animais acabavam infectando outros. Outra questão é a baixa sensibilidade dos testes. Então, a pesquisa em testes melhorou desde algumas críticas que foram feitas, mas ainda os testes mais baratos eles têm uma baixa sensibilidade, o que acaba fazendo com que alguns animais não sejam detectados. Esses animais em regiões endêmicas acabam disseminando a doença e mantendo a doença viva naquelas regiões. Outra questão muito importante é a cobertura parcial da população de caninos infectados, tanto em relação aos testes sorológicos, quanto à própria eutanásia. Então, muitas vezes, por conta principalmente dos donos dos animais não quererem disponibilizar o animal para ser eutanasiado, não quererem que aconteça isso, alguns deles acabam negando isso ou até em alguns momentos entrando na justiça para impedir que isso aconteça, e acaba que o governo do município acaba eutanasiando vários cães, só que ao mesmo tempo ele deixa de eutanasiar outros cães que foram os que não entregaram seus cães de boa vontade, e esses cães que não foram entregues acabam contaminando o ambiente novamente, e acaba que esses cães que foram sacrificados não serviram para resolver o problema. Então, aqui que eu já falei da má vontade, aqui é um gráfico de um artigo que eu escrevi com a professora Márcia Grisotti ano passado, que mostra bem isso. No início, as linhas vermelhas e azuis, que são casos positivos e eutanasiados, estavam praticamente rentes. Então, os casos foram diminuindo até não existirem mais casos. Mas quando voltaram, a gente consegue perceber que a linha vermelha acaba em vários momentos vindo antes, a linha azul acaba vindo em vários momentos antes da linha vermelha, o que demonstra esse atraso. E também essa área entre a linha vermelha e a linha azul demonstra aqueles cães que foram detectados como positivos e não eutanasiados. Ou seja, só para destacar, isso foi no município de Florianópolis que a gente fez essa pesquisa. Então, mostra que vários cães são eutanasiados, mas muitos não são. Então, esses que não são acabam reinfectando boa parte do ambiente que tinha sido, onde esse parasita tinha sido controlado a partir da eutanásia desses outros animais. Então, basicamente a pergunta a ser respondida, então, quais são esses alicerces históricos e evidências concretas que fundamentam a adoção da estratégia de eutanásia de cães por parte do governo brasileiro? E segundo, quais as alternativas apresentadas por aqueles que criticam a adoção desse tipo de medida e como essas são vistas por especialistas na doença? Então, quais são as principais justificativas? Então, a principal justificativa são essas séries de experiências históricas de sucesso no passado em algumas regiões.
A primeira é que, relatada pela própria Organização Mundial da Saúde, foi no próprio Mediterrâneo, onde em um momento, também naquele período próximo aos anos 1950, vários cães foram eliminados no combate à raiva. E com a eliminação desses cães, também foi detectado uma diminuição expressiva do número de casos de leishmaniose visceral nessa região do Mediterrâneo. Na China, que é o caso mais emblemático, foram eliminados mais de 200 mil cães também na década de 1950. E em conjunto sempre em conjunto com essas outras medidas de controle vetorial e tratamento humano, a doença na China, que era uma epidemia quase dada como incontrolável, conseguiu ser controlada e em alguns momentos a doença passou a não ser existente. Durante uma revolução, durante a Revolução Chinesa, a eutanásia voltou para a China, mas nunca atingiu novamente taxas tão elevadas quanto tinha atingido, e hoje ela ainda é um dos países que possui leishmaniose visceral, mas em taxas muito menores, como por exemplo em relação ao próprio Brasil. A Rússia também, ainda naquele período das repúblicas socialistas soviéticas, também adotou uma medida muito parecida com a China e conseguiu controlar, sempre utilizando essa tríplice de eutanásia dos cães, controle vetorial e tratamento humano. Alguns outros países, o Chipre e o Brasil também, sempre eram utilizados como exemplo para o sucesso dessa tríplice, que foi, no caso do Brasil, oficializada a partir do decreto de 1963, que especificava exatamente essas medidas que deveriam ser adotadas. Só que aí tem uma questão muito importante. A gente consegue perceber nesses países o Brasil aqui naquela época também, em 1950, 1960, e durante a ditadura militar, 1970, 1980, que são muitos desses países, eles têm um regime com um Estado forte e a partir da terceira onda de países democráticos, a OMS deixa claro que há poucas comunidades dispostas a aceitar espontaneamente que se reduza sem discriminação a população canina. Então, mesmo a OMS deixando claro que essas medidas funcionaram em lugares do mundo, ela deixa claro que essa é uma problemática importante a se ressaltar e que principalmente em sociedades democráticas, essa questão precisa ser muito bem debatida. Então, além dessas problemáticas que eu já apresentei, que foram apresentadas como motivos para o insucesso dessa medida no país, mais duas que eu coloquei aqui, que foi a reposição imediata de cães em locais endêmicos, que eu já falei, e a judicialização da epidemia. Essa é uma questão muito importante da judicialização, porque é muito comum se ouvir e saírem notícias na mídia, por exemplo, dizendo assim, juiz de tal lugar proíbe eutanásia no município tal, juiz de acolá proíbe eutanásia do município Y. E é interessante porque quando você lê o título, você fica, nossa, proibiram a eutanásia naquele município inteiro. Mas na verdade, não. Em todas as matérias que eu li a esse respeito, era sempre a proibição que eutanasie um cão específico. Só que aí as manchetes acabam confundindo a cabeça da população. Mas em nenhum município do Brasil é proibida a eutanásia de cães. É uma medida que é adotada com recomendação oficial do Ministério da Saúde. E é interessante isso porque há uma questão de desigualdade em relação a quais cães são eutanasiados ou quais não são eutanasiados. Então, os cães que têm um dono que tem recursos para entrar na justiça e recorrer a essa decisão de que seu cão deve ser eutanasiado, eles muitas vezes acabam evitando que esse cão seja eutanasiado, a despeito de outras pessoas que não têm essas condições, e mesmo que não quisessem que seu cão seja entregue, eles acabam tendo que entregar, porque eles não têm condição de lidar com
uma briga judicial a respeito dessa medida sanitária. Então, além dessas críticas, são apresentadas algumas alternativas para essa questão. A primeira, então, seria o tratamento antiparasitário canino. A segunda, a vacina anti-leishmania. E a terceira, coleiras e outros tipos de repelente. Então, primeiro, a respeito do tratamento, o tratamento canino, ele não pode ser feito o mesmo tratamento que faz em seres humanos, porque a probabilidade de serem desenvolvidos parasitas mais resistentes a tratamentos humanos aumenta consideravelmente. Então, em defesa da saúde humana, a utilização do tratamento humano em animais não é permitido pelo Ministério do Meio Ambiente, o MAPA. E os tratamentos que existem antiparasitários para cães, eles não têm a capacidade de eliminar completamente o parasita. O efeito que eles têm é diminuir os efeitos clínicos no cão, ou seja, o cão para de sofrer e ter consequências danosas no corpo por conta da presença desse parasita. E algumas pesquisas mostram que enquanto o cão continua tomando o antiparasitário, esse cão diminui consideravelmente a chance de infectar vetores. Porém, qual que é o problema desse tratamento? O tratamento ele tem um alto custo e ele precisa ser dado durante toda a vida do cão. Se você interrompe o tratamento, mesmo com a melhora clínica, a infectividade desse cão volta a existir e esse cão volta a contaminar novos vetores e outros cães e seres humanos. Então, a necessidade de manter esse tratamento ao longo de toda a vida é muito importante. A segunda é a questão da vacina. Hoje a gente não tem uma vacina que, segundo o Ministério da Saúde, comprova o custo-benefício para disseminação como medida de saúde pública. Então hoje existe uma vacina chamada Leishtec, que pode ser aplicada ao cão, está liberada pelo Ministério, pelo MAPA, e só que ainda não existem estudos suficientes para demonstrar que essa vacina, em relação ao custo-benefício, é justificada em termos de saúde pública e de políticas públicas. A terceira são as coleiras e outros tipos de repelente, que também apresentam pesquisas que mostram que, em relação ao individual, elas protegem contra os vetores e diminuem muito a transmissão desses vetores, mas tem a mesma problemática das outras duas em relação ao tratamento e à vacina, que é a questão do alto custo e a necessidade ainda maior de reposição ao longo do ano. Por isso, pode-se perceber que todas essas alternativas, por ainda não existirem opções viáveis em termos de políticas públicas para que o governo possa financiar essas medidas e resolver o problema, essas medidas são estimuladas, mas sempre a um nível individual. Então essa é uma problemática importante, porque todas essas medidas elas acabam sempre voltando para a necessidade de um cuidado por parte do dono, do proprietário. Então, e aí, nesse sentido, os órgãos públicos acabam não dizendo que a eutanásia não é mais necessária porque os órgãos públicos não têm recursos o suficiente para utilizar os tratamentos, vacinas e coleiras que existem hoje, e ao mesmo tempo, como órgão de vigilância, eles não podem simplesmente esperar que os indivíduos arquem com todos esses custos que são muito elevados e que a maioria da população não tem condição, a grande maioria da população não tem condição de manter um tratamento, de vacinar o seu cão e usar coleira com a reposição adequada para que essa epidemia possa ser contida. Além disso, tem alguns interesses importantes a respeito dessa doença. O primeiro interesse é da indústria farmacêutica que produz os tratamentos e vacinas que já existem hoje, impressionar com que os órgãos públicos utilizem essas medidas a despeito da eutanásia. Então é muito, muito interessante isso, porque você vê muitos eventos, por exemplo, de movimentos sociais,
palestras de médicos veterinários, onde você vai ver que muitos deles têm lá o logo do patrocínio do medicamento que eles estão estimulando que seja utilizado. Então isso é uma questão complicada, porque por um lado você não tem estudos científicos que demonstram de fato essa eficácia em relação ao custo-benefício, que é uma questão é, muito voltada para a questão de políticas públicas, mas ao mesmo tempo você tem muitos eventos de profissionais que se colocam como especialistas defendendo isso, só que muitas vezes patrocinados pela própria indústria que está produzindo esse remédio. Além disso, tem a questão do interesse dos veterinários em manter, por exemplo, um animal em tratamento recorrente com antiparasitários, que são de alto custo e as consultas também acabam sendo de alto custo. Então, se o animal é eutanasiado, muitas vezes esses médicos veterinários acabam perdendo a sua parte da sua clientela, principalmente em lugares muito epidêmicos. Claro que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, só apresentando as informações que a gente encontrou. Os movimentos sociais também têm os seus próprios interesses, não muito pelo que encontramos ligados a questões financeiras, mas questões ideológicas de que os animais precisam ter seus direitos respeitados, mesmo que a saúde humana fosse prejudicada de alguma forma, que esses direitos devem ser tratados de forma conjunta e não hierárquica. Então, em relação já indo para o final, em relação aos proprietários de animais, a gente consegue encontrar algumas questões que estimulam que esse dono não queira entregar seu animal. E não só é o sentimental, que é o primeiro que a gente vê, mas também tem alguns motivos financeiros. Então, a pessoa adquiriu um animal muito caro e 1 ano, 2 anos depois, ela vai ter que eutanasiar um cão que ela pagou 20, 30 mil reais. Então, tem esse motivo financeiro, motivo prático. Então, a pessoa que tem problema, que tem deficiência visual, ela tem o seu cão guia. Se esse cão guia precisa ser eutanasiado, acaba que a pessoa às vezes não tem dinheiro para adquirir outro cão. Então, mais para concluir, então a gente consegue perceber que a eutanásia associada ao controle vetorial e tratamento humano se mostrou eficaz em outros contextos. Porém, no Brasil, a centralidade quase que exclusiva nessa medida em muitos lugares do país acaba por ser insuficiente e acrescido a vários dos erros que foram apresentados pelos órgãos internacionais e especialistas, acaba prejudicando o controle da doença. Outra questão central que a gente viu é que essa política é muito invasiva e de pouco apoio popular. Então, como a gente está dentro de uma democracia, se a população não apoia esse tipo de medida e luta para que seja pensadas alternativas, a necessidade do investimento público em pesquisas para avançar nessas medidas de controle se fazem essenciais. Então, mesmo que aquelas alternativas não tenham ainda uma comprovação científica clara de que essas ações podem ser concretizadas a nível de política pública, alternativas devem ser pensadas. Então, a vacina, dentro dessas alternativas, a vacina se apresenta hoje como a principal aposta dos especialistas. Isso porque hoje já tem uma vacina que pode ser aplicada a animais em níveis individuais. Então, pensar estratégias para reduzir esses custos e como associar também essas políticas de vacinação e de controle de zoonoses com outras zoonoses é algo muito importante. Outra questão também agora a última questão, só para encerrar, é o maior envolvimento populacional no processo de controle dessas zoonoses e de educação sobre essas zoonoses, porque como a gente viu, muitas das medidas possíveis de controle da doença estão associadas a uma ação que está a nível individual. Então, que o Estado e a vigilância não têm condições
ainda com a tecnologia que a gente tem hoje, de disseminar essas medidas a nível global, mas que se os proprietários de animais se conscientizarem e fizerem parte desse controle, essas medidas podem ser muito mais facilmente adotadas e assim substituir medidas que são invasivas e impopulares, como é o caso aqui da eutanásia. É isso, obrigado. Se tiverem algumas dúvidas, a gente discute depois. Eu coloquei meu e-mail e da professora Márcia aqui e estamos dispostos a discutir. Obrigado.